O tema dessa mensagem de hoje é Deus é soberano. Isaías 6, versículo do 1 ao 4. Diz assim a palavra de Deus. No ano em que morreu o rei Uzias, viu o Senhor sentado sobre um alto e sublime trono, e a aba do seu manto enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, e cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam seus rostos, com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam. Clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e o templo se encheu de fumaça. Amém? Os irmãos podem se assentar. Vamos falar hoje sobre a soberania de Deus. Dê um pouquinho d'água. E a gente pensa que Deus é soberano e é algo que todo mundo concorda. Deus é soberano. Cristãos, não cristãos, se bobear até um ateu, vai concordar que Deus é um soberano. Religiosos, não religiosos, quem congrega, quem não congrega, vai sempre concordar com existe um Deus. E até mesmo pessoas que não querem ser adeptas a uma religião, digamos assim, não querem ser adeptas a uma doutrina, seja bíblica ou seja de qualquer outro campo de estudo religioso, muitos desses dizem: existe alguma força superior que move essa terra, que o que é essa força? Eu não sei. Mas existe. Uns chamam de Deus e outros chamam de qualquer coisa. O Dr. Enéas Carneiro, né? Uns dizem que foi o melhor presidente que nós não tivemos, falecido, ele dizia, inteligente que só ele dizia: eu me curvo perante a força superior que rege o universo. O ser humano é complexo demais para dizer que foi mera obra do acaso. O universo é complexo demais e equilibrado demais para ser uma simples obra do acaso. Ele dizia: eu me curvo perante a existência de um Deus. O que é? Eu não sei, eu não sou teólogo. Isso o Enéas falava. Inteligentes, ignorantes, concordam que há um Deus. E há um Deus soberano, e não só existe um Deus, aliás, não só há um Deus, que Deus não existe, Deus ele é. Nós existimos porque fomos criados. Deus não foi criado, Deus ele é. Todos nós concordamos que não só que há um Deus, mas esse Deus rege a humanidade. Rege o universo. Como se fosse um maestro, uma visão minha, né? A gente pode imaginar um pouquinho, mas como se fosse um maestro regendo uma orquestra com a sua batuta. E essa passagem aqui, ela nos mostra alguns aspectos que são bem legais. O início dizendo: no ano em que morreu o rei Uzias. E o rei Uzias, ele foi alguém muito importante. Período pós-Salomão, a nação de Israel foi dividida em reino do norte e reino do sul. E no período posterior a Salomão, houve essa divisão, né? E o rei Uzias reinou no reino do sul. E o seu reinado ele foi marcado, não foi necessariamente após, seguidamente, tá? Mas um período depois, o rei Uzias reinou, e o seu período foi marcado por prosperidade. Ele fez muitas obras, administrativamente ele foi muito bom. Ele foi muito bom. E tanto que ele é considerado como o mais próspero no período pós-Salomão. Ele, no reinado do sul, e
e Jeroboão II, no Reinado do Norte, foram considerados o período mais próspero que as suas nações tiveram. E suas atitudes políticas fizeram com que ele não fosse somente considerado um bom administrador, mas fizeram com que ele fosse querido. Ele foi um presidente muito querido, vamos contextualizar? Ele foi um presidente muito querido que fez muitas coisas pela nação. Então, o Senhor fez questão de dizer no ano em que morreu o rei Uzias. E nós vamos ver isso depois. Outro aspecto que relacionou legal, que me saltaram os olhos também. Seres celestiais possuem profunda reverência diante do nosso Deus. Como a gente vê isso? O fato de cobrir o rosto. O fato de cobrir o rosto diante do Senhor. Está falando, mas com o rosto coberto, com alguma vergonha ou com alguma reverência? Creio que seja a própria reverência, o próprio constrangimento mediante a santidade do Senhor, que é essa terceira parte que eu vou falar aqui. Os seres celestiais, eles são puros. Anjo não tem pecado. Não viveu na terra, os anjos lá no céu, eles não têm pecado. Eles são criaturas puras. E com o rosto tapado, se colocam diante do Senhor e eles não simplesmente olhavam para Deus e diziam santo, eles clamavam um para o outro dizendo, olha lá, ele é santo. Ele é santo, santo, santo. E esse santo, 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 na verdade, é um superlativo, o que a gente chama hoje, que a gente, na nossa linguagem, a gente chama de superlativo, que seria alguma coisa parecida com santíssimo. Então, quando a gente vê esse sufixo no português, o íssimo, altíssimo, santíssimo, longíssimo, esse íssimo, é um grau, é uma flexão da língua portuguesa que é chamada de superlativa. Então, esse superlativo, santíssimo, seria um santo acima dos outros santos. Podemos dizer isso. Uma santidade acima da santidade. Assim como a gente fala longíssimo, de um longe, mais longe do que o longe, o santíssimo seria um santo mais santo do que um santo. E o santo, santo, santo seria algo acima desse superlativo. Então, um santo mais santo do que um outro santo. Algo acima de toda e qualquer santidade que qualquer ser poderia comparar. E nós estamos falando que seres puros se apresentavam diante de Deus e clamavam um para o outro dizendo, ele é santo, santo, santo. Olha, ele é santo, santo, santo. Essa era a reação que os anjos tinham diante do Senhor. Reverência. Reverência e reconhecendo a santidade do Senhor. Santidade essa que está acima de tudo aquilo que se pode contemplar. A glória e a soberania de Deus é algo que transcende os céus e enche a terra. Todos os seres celestiais percebem a glória do Senhor. Vem a sua santidade, vem a sua soberania. O único que tentou sobrepor essa soberania vai ter um fim muito ruim. Vai ter um fim muito ruim. O fim dele ainda não chegou. Como o pastor Clayton falou uma vez na pregação, eu não lembro aonde. Ele falou, a fitinha de inauguração do inferno ainda não foi cortada. Deus está preparando. Esse foi o que tentou sobrepor a soberania de Deus e não conseguiu. Há algo muito ruim preparado para ele. E os anjos do Senhor que continuam lá, santos, puros, servos do Senhor como
como nós somos servos também, continuam lá e veem e reverenciam essa soberania de Deus. E soberania essa que transcende o céu. A soberania de Deus, ela é manifesta aqui nessa terra. Ela é manifesta na forma com que o universo age. A soberania de Deus, ela é manifesta na sua criação. Na sua criação. Se o planeta Terra fosse um pouquinho mais para trás, morreríamos congelados, um pouquinho mais para frente. E se fosse um pouquinho mais para frente, morreríamos queimados. Esse é o tamanho da soberania de Deus? Parte dela. Afinal de contas, a gente não consegue compreender. Se a gente não consegue saber o tamanho todo do universo, e cientistas dizem que o universo possui um fim. E como chegam a essa conclusão de que possui um fim? Porque nós vivemos numa galáxia que está em expansão. Se ela está em expansão, em algum momento ela vai parar de crescer. Ela vai parar de expandir. Vai regredir depois? Vai acabar depois? Não sei. Não sei. Cientistas pelo menos não sabem. Mas o fato é que ela vai chegar a um determinado final. E esse final nós ainda não conseguimos mensurar. Quanto mais mensurar o Deus que criou isso tudo, que está acima disso tudo. Como podemos dizer que nós conhecemos Deus totalmente? Ser íntimo do Senhor não é necessário, não é que a gente conheça tudo de Deus, é porque Ele nos conhece totalmente e revelou uma parte para gente. E o que a gente vê hoje é poeira. Se a gente pensa num homem de Deus, o que ele revelou para muitos homens de Deus, a gente pode comparar com partículas de pó de terra. Ele revelou grãozinhos de areia da sua soberania, ele revelou para alguns. Para mim, que ainda tem muito para crescer, ainda estou em partícula de poeira, menor do que um grão de terra. Ainda tenho muito a conhecer desse Deus. E quando a gente fala temos intimidade com Deus, não significa que a gente o conheça totalmente, mas que Ele nos conhece. Ele nos conhece. E Ele nos conhecendo, então Ele tem a liberdade para fazer aquilo que Ele quer. Embora a gente sirva a um Deus que não nos pede permissão para absolutamente nada. Ele não nos consulta. Ele não pede a nossa opinião. Ele comunica. Ele não pediu opinião a Noé para falar do dilúvio. Ele falou, vai ter o dilúvio. Ele não pediu a opinião de João para dizer, olha, o mundo vai acabar assim. Não, ele disse, olha, vai acabar assim. Ele não pediu a opinião de ninguém. Deus não pede a sua opinião. Deus não pede para te usar. Deus não pede para te usar. Ele não fica lá falando para você, deixa eu te usar para curar. Não, Deus não pede. Deus não te pede para isso, não. Que afinal de contas, se Deus pode levar, se Jesus ele falou para os religiosos, não digam vocês que são filhos de Abraão, porque eu posso suscitar dessas pedras filhos de Abraão. Ele não me pede para fazer, ele não me pede para me usar. Ele faz e acabou. Ele faz e acabou. Ele usa quem ele quer e quando ele quer e acabou. E acabou. E só abrindo um parênteses rápido, existe muito, como posso dizer? Existe uma busca muito grande para ser usado por Deus. E nós queremos ser usados por Deus, correto? Amém? Queremos muito ser usados por Deus. Porque aquele camarada que é usado por Deus, ele demonstra que tem uma certa intimidade com Deus. Olha, se Deus me usa, porque tô assim com o Criador. Meu pai, sou filho favorito.
Sou filho favorito de Deus. Sou o garotão do papai. Ele fala, eu faço, eu falo e Deus age. E assim, pois bem, você ser usado por Deus pode significar alguma coisa para outra pessoa. Por exemplo, se um dia Deus te tomar em espírito e aparecer alguém aqui com câncer e você chegar e impor a mão e falar, câncer vai embora agora em nome de Jesus, e o câncer foi embora, o benefício foi para outra pessoa. Não significa que você seja necessariamente alguém aprovado por Deus. Ser usado não significa ser aprovado. Assim como ser alvo do milagre também não significa ser aprovado por Deus ou ser salvo. Se Deus realiza um milagre na vida de alguém é porque ele foi benevolente com aquela pessoa. Se Deus te usa como canal para realizar um milagre na vida de alguém é porque ele teve misericórdia da outra pessoa e você estava disponível naquele momento. E te usou como ferramenta para fazer aquilo. Mas as duas coisas não significam necessariamente que um ou outro foi salvo. Lembremos dos 10 leprosos, onde Jesus foi benevolente com os 10 leprosos, dando a cura para eles, mas somente um foi salvo. Lembremos também da passagem que Jesus fala, em que muitos dirão, Senhor, Senhor, em seu nome eu expulsei demônios, em seu nome nós curamos enfermos, em seu nome nós abrimos um monte de igreja, em seu nome eu ministrei louvor, em seu nome levou uma palavra em vários lugares, nós fizemos tantas coisas em teu nome, Senhor. Aí o Senhor vai dizer o quê? Apartai-vos de mim, maldito. Eu fui uma ferramenta poderosa na sua mão, Senhor. Amém. Foi uma ferramenta poderosa, muito boa, usei, mas só que você nunca quis intimidade comigo, você só quis ser usado. Você quer ser ferramenta? Tudo bem, seria minha ferramenta. Deus, ele não quer ferramentas descartáveis. E às vezes a gente se contenta em ser ferramenta descartável nas mãos do Senhor. Como um copinho descartável que a gente pega, bebe água e joga fora, porque não serve mais. Não é esse o plano que Deus tem pra gente. Não é esse o plano que Deus tem pra gente. O fim do Senhor para nós não é simplesmente que sejamos usados para alguma coisa, mas o fim é que sejamos salvos. E como salvos, aí sim sejamos ferramenta nas mãos do Senhor. E ser ferramenta é um detalhe daquele que simplesmente morreu para o mundo. E quando se morre para o mundo, o fato de respirar é um mero detalhe. A gente precisa mudar. Preciso mudar. A voz de Deus, ela é poderosa. É algo que ressaltou nesse versículo também. A voz de Deus, ela é poderosa. Porque ao som do que clamava, os umbrais das portas se moveram ao som daquele que falava. E quando a gente pensa no seguinte, um som para fazer alguma coisa se mover, para fazer tremer, geralmente é o som mais grave. O som mais grave é aquele que faz as coisas tremerem. Com toda certeza, nós vivemos no Rio, e como pessoas que convivem na região metropolitana do Rio, ou até mesmo no subúrbio do Rio, já ouvimos, perto das nossas casas, os famosos bailes funk. Terrível. E o pessoal bota aquelas caixas enormes de som, e aí com aquele som mais grave, aquele som mais grave, o que acontece? Tudo começa a tremer. Não é verdade? Então podemos ver que a poderosa voz do Senhor, a voz grave do Senhor, a voz potente do Senhor, faz com que as coisas tremam. É até interessante, falando sobre um pouquinho dessa frequência de som, numa igreja na qual eu era membro, inclusive foi até a igreja onde eu aprendi a tocar, né? Lá eles têm um trabalho muito legal com surdos. E não sei se todos sabem, o meu instrumento, na verdade, que eu estudei foi contrabaixo.
Embora o meu primeiro instrumento a tocar tenha sido o violão, mas o instrumento que eu estudei mesmo foi o contrabaixo. Então, seria um baixista de ofício e um violonista de curioso. E ambos meia boca. Ambos meia boca. Mas eles tinham um aparelho que eles colocavam, uma caixa de som chamado sub. Esse sub, ela ficava no chão, o púlpito era um pouco mais alto, né? Não era no mesmo nível do chão da igreja. Então, vamos botar, o púlpito era mais ou menos dessa altura aqui, e a igreja ficava no nível do chão, e eles botavam um sub nesse chão no chão do púlpito. Por quê? Porque a igreja tem esse trabalho com surdos, e essa caixa sub, ela é responsável por pegar as frequências mais graves. Então ela pegava muito o som do bumbo da bateria e do contrabaixo. E esse som que pegava, né, era uma forma de fazer com que os surdos pudessem interagir um pouco mais no louvor. Porque como a frequência grave faz tremer, mexe com o corpo, mexe legal com o corpo, então, através dessas frequências graves, obviamente o surdo não ouve, mas eles sentiam a frequência grave, então eles conseguiam interagir melhor com o louvor, enquanto tinha um intérprete de Libras traduzindo o culto todo para eles. Bem interessante, né? Deus é perfeito. Em outras palavras, mediante a potência da voz de Deus, até aquele que é surdo vai reagir. E mostra. Obra da criação do nosso Deus. E essa voz poderosa fez com que os umbrais das portas do lugar, do templo, se estremecessem todo. Porque o rei que está no trono, seria a outra parte, o rei dos reis que está no trono bradou, falou. E quando ele fala, tudo estremece. Claro que Deus tem multiformes de falar. Deus tem várias formas de falar. Ele se revelou a Moisés no meio dessa sarça ardente. Ele se revelou a Elias como a brisa suave. Então a mesma... E ele falou, Isaías vendo aquilo tudo, percebeu o tremor, fez com que as coisas tremessem. O Deus que exige reverência é o Deus que fala de uma maneira calma, no íntimo, e é o mesmo Deus que quando fala tudo treme. São várias formas de falar de um mesmo Deus. Isso não faz com que ele mude. Isso faz com que sejam formas diferentes para ocasiões diferentes. Assim como nós temos várias personas. Eu me comporto de um jeito com meus pais, eu me comporto de um jeito com a minha esposa, eu me comporto de um jeito com alguns amigos mais distantes, e me comporto de algum jeito com alguns amigos mais íntimos, mas eu não tenho várias personalidades diferentes. São personas diferentes para ocasiões diferentes. Tudo faz parte de mim. Assim como a multiforma de Deus falar, de Deus agir. Mas nada muda um fato. Esse fato dele ser soberano. Gênesis 1, versículo 3. A palavra de Deus diz: E disse Deus, haja luz, e houve luz. Ora, a Bíblia, ela em momento nenhum tenta comprovar que Deus existe. Como assim? Ela não tenta comprovar que Deus existe. Gênesis 1:1 vai dizer o quê? No princípio criou Deus os céus e a terra. Quem criou Deus? De onde veio Deus? Ele é. Então a Bíblia, ela comprova, ela narra a criação da terra, ela narra a criação de todos os seres, ela narra a criação do homem, ela narra toda a história da humanidade, inclusive o final. Agora eu não lembro quem foi que disse, mas também não importa, mas Mas eu li essa frase de que a Bíblia é mais atual do que o jornal de amanhã. Verdade seja dita,
É mais atual do que o jornal de amanhã. Pois bem, a Bíblia narra tudo o que aconteceu, que está acontecendo e que vai acontecer. No entanto, ela não fala de como Deus foi criado. Entendemos que Deus não foi criado. Ele simplesmente é. E tudo que existe, existe nele. Então, a gente tem Aí, vamos imaginar o Gênesis 1 sendo como se fosse uma introdução de alguma peça teatral ou de algum filme, onde você começa um narrador. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E disse Deus. Aí Deus entra em cena e faz o quê? Dá uma ordem. Haja luz. O primeiro momento que Deus entrou em cena, ele deu uma ordem. Ele deu uma ordem para aquilo que era vazio, sem forma. Ele deu uma ordem para o nada e do nada tudo começou a existir. Essa é a soberania do nosso Deus. Ele disse para trevas, haja luz, e houve luz. E fez, separa-se, e que separe luz e trevas. Luz se separou. Deus, ele disse, haja, que se faça, e houve. Mediante a sua palavra, mediante a sua ordem, para o absoluto nada, houve tudo. Ele não perdeu a soberania. E, como também disse um outro teólogo, Deus ele faz o que faz porque ele é o que é. Deus não precisa te prestar satisfações. Posso eu fazer alguma coisa sem falar com os profetas? Ele fala com os seus profetas, ele fala com os seus servos por ele ser educado. E ele fala com os seus servos porque é interesse dele se manifestar a nós. Sim, ele tem interesse em se manifestar a nós. Eu não estou dizendo que ele corra atrás de nós. Deus não corre atrás de você. Um cantor secular que ele é, o Justin Bieber, no evento do Rock in Rio, ele parou para fazer uma oração. O Justin Bieber disse ter se convertido e ele parou no meio do show dele para fazer uma oração e tentar pregar o evangelho dentro do show do Rock in Rio. E confesso que eu não tive muito estômago para ver isso, não. Eu fiquei curioso, mas tive muito estômago para ver isso, não. Quando vi as primeiras frases que ele falou, Deus, ele te ama. Deus, ele quer você. Deus, ele é obcecado por você. Para, filho. Não. Deus não é obcecado por nós, não. Deus, ele nos ama. Deus, ele quer que nós vivamos eternamente com ele, porque Deus não fez inferno para homens. Mas ele não é obcecado por nós, não. Ele não corre atrás de nós. E se ele fala com os seus servos alguma coisa que vai acontecer no futuro, não é porque ele seja obrigado a nos dar uma satisfação, mas ele revela para que quando acontecer, a gente realmente veja, o meu Deus falou. O meu Deus falou. Só estou falando isso, escreve o que eu estou falando. Confia em mim, porque isso vai acontecer. E acontece, e a gente fala, Deus revelou. Deus revelou que o mundo ia virar do avesso. Deus revelou que o pecado iria invadir a humanidade de uma maneira absurda. Deus falou sempre isso. Como falo na aula dos adolescentes, Deus já deu spoiler. Deus deu spoiler. O que a gente encara como novidade para Deus é um filme repetido. Deus já falou tudo o que vai acontecer.
Ele é soberano. Ele fala, ele age como age porque ele é aquilo que ele é. Deus, ele é senhor do tempo e das circunstâncias. E a gente vai abrir aqui em Eclesiastes 3. A gente não vai ler todos os versículos, não. Só para manter aberto. Eclesiastes 3, que fala, a famosa passagem que fala sobre o tempo para todas as coisas. Eclesiastes 3, do 1 ao 11. E há tempo para matar, tempo para morrer, tempo para se espalhar pedra, tempo para se ajuntar pedras. Existe um tempo determinado para tudo. Mas o 11 eu me atento no seguinte fato. Tudo fez formoso em seu tempo, também pôs a eternidade no coração dos homens. Contudo, não podem descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. Então, a gente vive na ânsia de tentar descobrir algumas coisas que Deus guardou somente para si e não tem obrigação para contar para a gente nessa ânsia de descobrir o que é que a gente faz? Besteira. A gente faz besteira. Deus colocou a eternidade em nosso coração, o desejo de viver para sempre. Deus, ele colocou o desejo de viver para sempre no nosso coração. E só que o mundo se deturpou de uma maneira tão grande que hoje a gente, mesmo tendo consciência da morte, a gente vive essa vida como se fosse viver para sempre. A gente como humanidade, tá? A gente vive como se a gente nunca fosse morrer. E às vezes morre como se nunca tivesse vivido. Deus, ele colocou esse desejo da eternidade no nosso coração para que a gente possa viver com ele, porque afinal de contas, Deus é eterno. E olha, pode parecer estranho, mas partindo do fato de que Deus não fez inferno para homens, creio que Deus tem mais interesse do que a gente tem intimidade com ele, do que ele tem mais interesse na nossa intimidade com ele do que a gente mesmo, sabe? Ele quer mais que você seja íntimo dele do que você mesmo. É interesse de Deus ter intimidade contigo. Ele não vai correr atrás de você, jamais. Mas é interesse de Deus que você conheça a palavra dele, porque Deus não fez inferno para você. Então, quando Deus ele nos chama ao arrependimento, quando Deus nos chama para vivermos uma vida com ele, é o que ele está dizendo, olha, não vá para outro caminho, porque senão vocês irão se perder. Longe de mim é uma vida literalmente sem graça. Da mesma forma que os pais se preocupam com que os filhos se alimentem bem, da mesma forma que os pais se preocupam com que os filhos estudem, aprendam para que os filhos sejam mais inteligentes, se preocupem para que eles convivam bem, Deus ele se preocupa conosco. Ele nos chama a viver com ele, porque é interesse dele que a gente tenha o melhor. E o melhor que a gente pode ter é viver com ele. Você não fica mais saudável quando seus filhos se alimentam bem. Você não fica mais inteligente quando seus filhos estudam. Não. Deus ele não fica mais santo quando a gente declara que ele é santo. Deus ele não é mais glorificado quando a gente dá glórias a ele. O trono de Deus não é colocado mais pedrinhas de diamante no trono do Senhor, quando a gente declara que ele é rei dos reis. Para Deus isso não muda. Se a gente declara ou não, a soberania de Deus continua sendo a mesma, a glória de Deus continua sendo a mesma, o nosso Deus continua sendo o mesmo se a gente o glorificar ou não. Então, por que ele chama? Por que ele não chama? Porque isso é bom para nós. E esse Deus que é soberano e nos chama é um Deus que colocou em nossos corações a eternidade para que nós tivéssemos o desejo de, se há em nossos corações a eternidade, como eu posso fazer para viver eternamente? Aí Deus vai e se revela. É aqui.
aqui na casa do seu pai, meu filho. É comigo. É comigo. Eu te amei, entreguei o meu filho para morrer no seu lugar, para pagar pelos seus pecados. E hoje o meu filho está aqui, à minha destra. Aqui, à minha destra. À direita. Eu sou canhoto, né? Eu confundo. Mas Deus está aqui à minha destra. Irmão, meu filho está aqui à minha destra. Ele morreu e ele ressuscitou. E meu plano se cumpriu. E hoje há um plano de redenção para a sua vida. E esse Deus, que é Senhor do tempo, Ele é Senhor também de todas as circunstâncias. Não existe nada que pegue Deus de surpresa. Como eu falei aqui ainda há pouco. A nossa vida para Deus, a nossa existência para Deus é como se fosse um filme repetido. Deus sabe todas as falas. Deus sabe todas as cenas. Deus sabe todos os atos. Nada, absolutamente nada pega Deus de surpresa. O Covid não pegou Deus de surpresa. Os pecados que o homem é capaz de... Os níveis de pecado que o homem é capaz de cometer, de pensar, isso não pega Deus de surpresa. Deus não vai chegar a olhar para um pecador de... Rapaz, sabia dessa não. Agora você me magoou. Agora você acabou comigo. Tapar na cara de filho dói, né? Não é bem assim, não. Porta na cara de filho dói. Não é bem assim. Não é bem assim. Deus ele não é indiferente àquele que ama. Mas quando nós viramos as costas para Deus, Ele é recíproco. Se você quer virar as costas para mim, meu filho, vá. Então fique à própria sorte. Romanos 1 mostra isso. E é engraçado porque se a gente parar para ver Romanos 1, parece que é a descrição de como o mundo está e a tendência do mundo. E a gente vê, cara, tanta impureza, tanta imoralidade. Imoralidade em todas as áreas. Quando a gente fala imoralidade, a gente pensa sempre na questão sexual da coisa, na questão libertina da coisa. Mas há imoralidade no trato com as pessoas. Há imoralidade na nossa palavra, generalizando, tá, gente? Nosso, que eu tô falando, nosso como sociedade. Há imoralidade na nossa palavra, que às vezes a gente trata e simplesmente destrata, aliás, simplesmente não cumpre. Nem destrata, a gente simplesmente não cumpre. A gente diz sim e depois não faz. A gente quer se dar bem em cima do outro, quando a gente percebe que pode se dar bem, até mesmo no ato de comprar alguma coisa. Às vezes a gente quer comprar alguma coisa de alguém, e eu não estou falando em questão de pleitear preços, porque isso faz bem para o bolso. É a noção de economia. Não estou falando em pleitear, em comprar alguma coisa onde você se sinta mais confortável em comprar. Mas eu estou falando em, às vezes, você tentar fazer uma negociação onde só você se dê bem e não seja alguma coisa justa. Isso é imoral. O mundo está cada dia mais imoral. Mais e mais e mais imoral. A gente chegou ao ponto de uma vez na Páscoa, um camarada que é dito pastor, que é dito pastor não, né? Ele é um pastor. Aprovado por Deus ou não é outro papo. Mas ele é um pastor, pastoreia uma congregação, fala as groselhas dele. Hoje ele é um político. E em um ano, na Páscoa, um indivíduo chegou e teve a audácia de dizer que... O que é? A esperança em Jesus era tão grande que ao ponto de no terceiro dia os discípulos dizerem: ele vive em nossos corações. Ele vive em nossos corações. Olha a grande situação aí, a grande armadilha de Satanás. Ele quis dizer que os
que os discípulos tinham uma esperança tão grande em Jesus a ponto de dizer que ele está vivo, mas só estava vivo apenas no coração. Que ele não ressuscitou em carne. Ele é um pastor. E sobre ele está o espírito do anticristo. Ah, e você está julgando mediante a reta justiça, sim. Sobre ele está o espírito do anticristo, porque ele está dizendo que o Senhor Jesus não ressuscitou em carne. Sobre esse está o espírito do anticristo. Olha a imoralidade da coisa. E a contestação de milagres. Não, mas é relativo. Deus não fez necessariamente um cego enxergar. Deus, ele fez... isso ele está falando sobre a gente ver um mundo diferente e aprender mais do amor. Não, não é isso, não. Deus, ele fez cego mesmo enxergar. O camarada era cego de nascença e Deus fez cego enxergar. Deus fez milagre, sim. Através de Cristo Jesus, ele fez milagre. Jesus Cristo realizou. Um povo... um mar, uma lagoa, ou seja o que for, mas abriu no meio e o povo passou com o pé seco no meio da água. Pedro andou por cima da água sim. A Bíblia está falando de fatos reais. Se tem aprendizado sobre esses milagres? Tem. E muitos. Mas que o negócio aconteceu, aconteceu. É real. E o nosso Deus, ele é o Senhor do tempo, onde todo o tempo, todas as coisas acontecem mediante o seu propósito, mediante o seu tempo, e ele é o Senhor de todas as circunstâncias. Circunstâncias no mundo e circunstâncias particulares. Vivemos circunstâncias ruins, vivemos tempos ruins, às vezes situações financeiras ruins. Amém? Alguns aí com o bolso vazio, onde a conta bancária é um grande vácuo, onde na carteira só tem algumas palhetas de violão. Mas, ainda que eu esteja passando por isso, eu tenho certeza de que meu Deus é soberano e é Senhor das circunstâncias. E, como eu falei, a palavra de Deus foi mudar. A palavra que eu iria trazer hoje seria uma outra, mas na sexta-feira o Senhor mudou e Ele me fez lembrar que Ele é Senhor de todas as circunstâncias, inclusive das situações em que eu estou passando. Ele é Senhor de todas as circunstâncias, inclusive das situações em que você está passando. De doença, escassez financeira, abandono de alguém e tantas outras mais situações. Ele é Senhor sobre todas essas circunstâncias, assim como Ele é Senhor do tempo também. Deuteronômio 10, 17, para a gente ir para o outro tópico. Vai mostrar que Deus está acima de outro. Deus é maior do que outros deuses. Deuteronômio 10, 17. Deus é maior do que os outros deuses. Pois o Senhor, o vosso Deus, é o Deus dos deuses, Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e terrível, que não faz acepção de pessoas e nem aceita suborno. A gente não compra Deus com dízimo. A gente não compra Deus com voto. Quando a gente dá uma oferta gorda na congregação, Deus não tem obrigação nenhuma de te abençoar. Deus não é um fundo de investimentos, onde você coloca o seu dinheiro e o seu dinheiro é obrigado a render. Deus não é agente bancário. Oferta na congregação não é consórcio, onde você coloca o seu dinheirinho e espera, porque daqui a pouquinho isso vai ser revertido em bem. Não. Deus não é consórcio, Deus não é agente bancário. Congregação não é fundo de investimento.
Não é. Não é. Nós não compramos Deus. Nós não compramos Deus com o nosso dinheiro, nós não compramos Deus com as nossas ações. Não. Não é. Até voltando a... Talvez tenha até um pouco a ver com o tópico anterior, mas existe eu vou falar que é ditado popular porque a Bíblia não diz necessariamente isso, não. Muitas vezes a gente ouve essa expressão de, olha, enquanto Deus usa você, Deus está cuidando dos seus projetos. Enquanto Deus usa você, Deus está cuidando da sua família. Enquanto Deus usa você, Deus está fazendo tal coisa. Cara, a mensagem subliminar disso aí é uma coisa bem terrível, porque o que acontece? Às vezes, a gente se coloca numa situação de que Deus, olha, o Senhor me chamou para fazer tal coisa, ok, eu quero isso, mas olha, eu tenho que cuidar da minha vida. Como é que vai ser? Deus, eu tenho que... o Senhor me chamou para fazer isso, o Senhor me chamou para ajudar o pastor em alguma coisa, o Senhor me chamou para pregar, o Senhor me chamou para fazer determinada coisa, mas, Deus, eu preciso trabalhar. Como é que vai ser? Deus, como é que nós resolvemos isso aí? Fala comigo, Senhor. Como é que nós resolvemos? Meu filho, então como eu preciso de você na minha obra, faz isso aí, deixa que eu cuido ali. Deus, eu quero me envolver mais na sua obra, eu quero me envolver mais com a sua presença, Deus, eu quero te buscar mais, mas Deus, o casamento tá ruim aí, Deus, o que eu faço? Meu filho, então como eu preciso tanto de você, vai lá e faz que deixa que disso aí eu cuido. Deixa que a gente desenrola, meu filho. Estão tentando comprar Deus, né? Deus, olha, o Senhor me chamou para fazer um monte de coisa. Amém, Senhor. Glória a Deus, muito obrigado, é uma honra, mas Deus, eu tenho mais o que fazer. Eu tenho que trabalhar, Deus, eu tenho que comprar feijão em casa. Deus, minha patroa come bem, Senhor. Minha patroa gosta de hambúrguer artesanal. Aproveitar e falar que ela foi no banheiro. Deus, a patroa gosta de hambúrguer artesanal, Senhor. Como é que eu faço? Eu não tenho dinheiro para comprar hambúrguer artesanal, Deus. Eu tenho que trabalhar para isso. Então, Deus, vai lá, já que eu preciso tanto de você ali no violão, vai lá, que deixa que o hambúrguer artesanal para sua patroa eu providencie. Tá vendo a mensagem subliminar dentro dessas mensagens que envelopadas numa música com uma harmonia legal? Às vezes nem tão legal assim, né? Mas envelopada numa musiquinha, parece ser tão bonitinha, mas olha a mensagem que às vezes a gente está passando para o nosso Deus. Olha a mensagem que a gente está passando. A palavra de Deus não diz necessariamente que enquanto Deus faz alguma coisa com você, Ele vai cuidar dos seus projetos. Não. Não necessariamente isso. Mas ela nos garante que nós não ficaremos desamparados. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas essas coisas, as necessidades básicas serão acrescentadas. Mas, porém, a gente tem a grande questão. Esse mas, porém, não é complementando o versículo, mas sim falando da motivação. A motivação. Se a gente buscar a Deus para que a outra coisa seja resolvida, a gente pode ser ferramenta descartável na mão do Senhor. Mas se a gente buscar o Senhor pela motivação correta, reconhecendo a sua soberania, reconhecendo quem Ele é, então a gente pode ficar tranquilo porque a gente sabe que Ele também é Pai. E um pai cuida dos seus filhos. E o nosso Deus, Ele está acima de todos os outros deuses. Sabe, às vezes a gente se preocupa muitas vezes com algum encantamento, com alguma outra coisa. Claro que devemos buscar, claro que devemos orar,
Claro que devemos clamar ao nosso Senhor, mas tenha a consciência de que o seu Deus, ele é maior do que toda e qualquer outra entidade espiritual. Deus está acima de outros deuses. Deus está acima de outros espíritos. Não existe briga de igual para igual de Deus com o diabo. O diabo não luta com Deus de igual para igual. Os dois saem no braço querendo a sua alma. Isso não existe. Não há. Deus, ele é acima de todos os outros deuses. Salmos 47, versículo 9, vai falar sobre a sua autoridade acima de qualquer autoridade. Salmo 47, versículo 9. Pastor, tem quanto tempo? Salmo 47, versículo 9. Okay. Os soberanos dos povos se reúnem como o povo do Deus de Abraão, pois os reis da terra pertencem a Deus, ele é grandemente exaltado. Partindo desse princípio, vamos voltar para o que a gente leu no início, quando a gente começou a falar do rei Uzias, que ele foi um bom administrador, que ele fez muitas coisas boas para o seu povo politicamente, que ele era alguém querido, e aí quando Deus vai se revelar a Isaías, ele começa a passagem com a história dizendo, no ano em que morreu o rei Uzias. Se morreu alguém que era tão querido pelo povo, a tendência é o quê? Que o povo ficasse triste pensando, e agora, como é que vai ser? O meu rei foi embora. Quem vai nos governar? Essa passagem nos mostra, nos revela ali, e foi algo até que eu aprendi com o pastor Geraldo, uma pregação. Essa passagem nos revela, em Isaías, de que Deus ele está acima de toda e qualquer autoridade. Ele fez questão de falar da morte de um rei querido, nesse período da morte que morreu um rei querido, enquanto um povo se sentia desamparado e estava entregue aos seus pecados, Deus ele se revelou, mostrando que ele é a autoridade acima de toda e qualquer autoridade, no céu e na terra. Então, vamos imaginar um cenário hipotético? Um cenáriozinho hipotético? Vamos pensar num povoado onde esse povoado, um país talvez, onde esse país fosse governado por alguém que era muito querido por alguns cristãos ou ditos cristãos. Ele conseguia falar coisas que os cristãos gostavam de ouvir. Ele se dizia cristão, ele se dizia servo de Deus. E mesmo se dizendo servo de Deus, nada impedia de que a cada 10 palavras que ele pronunciasse, 7 fossem palavrões e outras palavras de duplo sentido. Esse camarada que era tão querido pelos cristãos e conseguia falar coisas que os crentes gostavam, ele estava tentando continuar no poder. Porém, existia um outro camarada que era um adversário político, e um adversário político muito forte, com a sua vida pregressa bem duvidosa. Com a sua vida pregressa bem duvidosa, com a sua vida pregressa bem nebulosa, e esse adversário político também ele era muito querido por uma outra parte da população desse país. E nesse cenário hipotético, você tinha os cristãos falando, não, esse aqui vai vencer, em nome de Jesus. Não, esse aqui vai vencer. Vai vencer o meu, vai vencer o meu, vai vencer o meu, vai vencer o meu. No final venceu o outro. Aqueles que os cristãos não queriam que vencesse. E aí a gente vê nessa situação o seguinte, esse camarada venceu. E aí você vê em outro aspecto, e agora? O povo cristão dizendo, e agora? Como vai ser pra gente?
Como vai ser para o meu país? Como vai ser para mim como cristão? Já que o meu candidato perdeu. Como vai ser? O outro venceu, o outro é inimigo dos cristãos. E agora? Como vai ser? O que vai acontecer conosco? O que vai acontecer com o meu povoado, com o meu país? O que vai acontecer? Dá para se entender muito bem que a gente não está falando de um cenário hipotético, mas a gente está constatando um fato de que a gente muitas vezes esquece que Deus ele é acima de qualquer autoridade. O nosso Deus está acima de qualquer político, o nosso Deus está acima de qualquer ministro, o nosso Deus está acima de qualquer personalidade com proeminência em nosso país ou qualquer autoridade com proeminência mundial. Pois os reis da terra pertencem a Deus. Toda autoridade foi constituída por Deus. E toda a terra está sujeita à autoridade de Deus. Em Apocalipse 15:3 vai falar isso. Apocalipse 15:3. Estamos caminhando para o final, tá, gente? Vou ler para a gente ganhar tempo. E cantavam o cântico de Moisés, o servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e maravilhosas são as tuas obras, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, justo e verdadeiros são os seus caminhos, ó Rei dos séculos. Vamos ler o 4. Quem não temerá o Senhor? Quem não glorificará o seu nome? Pois tu és santo, e todas as nações virão e se prostrarão diante de ti. Toda a terra, toda a autoridade, todo o governo, todo principado, toda potestade, todo demônio, todo ministro, todo imperador, todo ditador está sujeito à autoridade de Deus. Mesmo que ele não queira. Imagina um ditador que criou uma religião para si. Existe. Lá para a Ásia. Ele criou uma religião para si onde ele é o Deus. Ele está sujeito à autoridade do nosso Deus. Ele não é mais poderoso que o nosso Deus. E para encerrar, o fato comum que a gente vai ver aqui agora, em Apocalipse 5, versículo 13. Eu vou dizer aqui, eu vou ler para a gente ganhar tempo. Então vi toda criatura que está no céu e na terra, debaixo da terra, no mar e todas as coisas que nele há, dizendo: ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, a honra, a glória e o poder para todo sempre. O Rei dos Reis continua assentado no seu trono. Lá em Isaías, ele viu o Rei dos Reis assentado no seu trono, assim como o Rei dos Reis continua hoje e não sairá de lá. Quando a gente fala do trono, a gente está falando do lugar onde o rei tem autoridade, do lugar onde ele exerce o seu poder. E o nosso Deus continua exercendo o poder. Ele exerce poder sobre autoridades, ele exerce poder sobre governos, ele exerce poder sobre as nações, ele exerce poder sobre a sua vida, ele exerce poder sobre a criação, ele exerceu o seu poder sobre seres inanimados. E esse Deus soberano quer habitar dentro dos nossos corações através do Espírito Santo. Esse Deus soberano, ele nos chama para vivermos com ele. Ele colocou a eternidade em nossos corações para que a gente possa viver eternamente junto com os anjos, com os outros seres celestiais. Ele nos chama para viver juntos. Esse Deus que criou tudo, mediante a sua palavra, ele te fez com as suas mãos. E ele quer viver contigo. Deus, ele é Senhor de tudo e de todo, ele é Senhor de todas as nossas circunstâncias, ele é Senhor do tempo. E ele quer ser Senhor da sua vida. Amém? Te convido a ficar de pé, vamos orar, vamos agradecer ao nosso Deus. Aleluia. Ó Deus, santo, poderoso, soberano, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Glorificamos a Ti, ó Pai amado, na beleza da Tua santidade, porque nós sabemos, ó Pai, que Tu és Rei.
Mas, Senhor, muitas vezes, ó Pai, circunstâncias da vida fazem com que a gente esqueça da sua soberania e a gente se apegue a outras coisas. A gente se apega no nosso trabalho, a gente se apega na força do nosso braço, a gente se apega ao quanto a gente tem na nossa conta bancária, a gente se apega, ó Pai amado, na nossa saúde, a gente se apega também, tantas vezes, ao nosso quadro político, a gente se apega ao presidente que está no poder e ao outro que perdeu, a gente se apega, ó Pai amado, a ministros, a gente se apega a leis, mas a gente, Pai amado, ainda que a gente saiba, a gente tenha escutado falar que o Senhor é soberano, a gente esquece disso e a gente não põe em prática a fé no Deus soberano. Pai amado, que essa mensagem, ó Pai amado, venha gerar fé em nossos corações, em mim primeiramente. Para que a gente nunca esqueça, ó Pai amado, de que o Senhor é o Deus soberano, acima de todo poder, acima de toda autoridade, acima de toda entidade espiritual, acima de todos os outros deuses, acima, ó Pai amado, de tudo aquilo que há nesse mundo. Tu és o Senhor do tempo, Tu és o Senhor das circunstâncias, ó Pai. E não há circunstâncias que estejam, ó Pai amado, que estejam fora do teu alcance. Nada pega o Senhor de surpresa, ó Pai. Nada, ó Pai amado, te deixa surpreso. Nada te deixa perplexo, ó Pai amado. Porque Tu és o Senhor de todas as coisas. E o que nós queremos, ó Pai amado, é que o Senhor seja sempre Senhor em nossas vidas, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Pai, quebrante nossos corações para que a gente não seja, ó Pai, apegado ao tempo, que a gente não seja apegado às coisas, que a gente não seja apegado às pessoas, mas que a única pessoa que a gente seja apegada seja somente ao Senhor, ao Teu Espírito e ao Teu Filho, ó Pai. O Deus Trino. O Deus que é Espírito Criador, que se revelou através do Teu Filho Jesus e que deixou em nós o Espírito Santo, para que possamos viver eternamente com o Senhor, Deus. Pai, nos colocamos em Tuas santas mãos, ó Pai amado, em nome de Jesus. E que tudo isso que foi dito, ó Pai, que fique na tábua dos nossos corações, ó Deus. E se em algum momento, ó Pai amado, vier tristeza, vier situações contrárias, vierem essas aleatoriedades que pra gente é aleatoriedade, mas entendemos que o Senhor é o Deus da circunstância. No momento em que acontecer essas coisas, ó Pai, que a gente tenha a certeza em nossos corações, que ainda que a gente esqueça tudo que foi dito, mas que a gente não esqueça dessa frase: Deus é soberano. Tu és soberano, ó Pai. Te louvamos e te bendizemos em nome de Jesus de Nazaré. Amém, Senhor.